E me diz uma coisa, Felipe, e nas gestantes, quais são os antibióticos proibidos que a gente não pode nem pensar em dar para uma gestante? Ai, ai, isso é complicado, né? Então, metronidazol a gente não recomenda, né? Eu fico muito triste com as recomendações, aquela classificação de letrinhas, né? A, B, C, D, E, né? E tá proibido. E aí, quando você vai estudar a fundo, você vê que não tem estudos em humanos, são apenas estudos em animais que não são iguais a nós, né? São até de gêneros bem diferentes, longe do Homo sapiens, né? São em músculos, ratos dorvicépticos, que não são, né? Não tem a mesma metabolização de droga, enfim. Então, os aminoglicosídeos é a minha maior tristeza na gestação, porque eles são classificados como D, né? Então, que não se recomenda. Porém, quando você faz uma atualização da literatura, você vê que não existe nenhum caso de malformação fetal em gestantes ou gestantes assim que não eram sabidamente utilizaram, né, em relação aos aminoglicosídeos. Só que assim, depois que você ganhou o carimbo D, né, não existe uma reavaliação de que, não, agora vamos transformar em C, porque o D classifica que tem risco conforme os estudos em animais, mas em humanos não tem nenhum relato. Então, é uma discussão que eu pretendo fazer em breve com a nossa equipe de ginecologia e obstetrícia, de reconsiderar a classe D dos aminoglicosídeos para a classe D-, vamos dizer assim, né? Já que não posso jogar para C, né? Porque é uma classificação baseada em estudos animais e humanos. Então, eu vou botar uma classe D-, porque a gente tem que considerar também o risco de eu usar uma cefalosporina de terceira geração numa gestante, sabendo do aumento da resistência às cefalosporinas de terceira geração, das ISBL, né, que estão aí na comunidade aumentando de uma forma significativa, né? E aí vamos para um carbapenêmico, quer dizer, para as gestantes, essa é uma preocupação. Então, em geral, os beta-lactâmicos são drogas seguras na gestação. Temos que ter cuidado com o metronidazol, então os aminoglicosídeos têm essa contrarrelação, contraindicação relativa, e tem que ter cuidado também com algumas drogas que elas são limitadas conforme o período da gestação, tá? Então, as sulfas, nitrofurantoínas, a nitrofurantoína, né, não só tem uma, tem que ter cuidado porque em alguns períodos da gestação, como no término, né, elas podem fazer hemólise fetal, e isso pode causar não necessariamente um dano, né, como a gente pensa sempre em malformação, a gente só pensa em malformação, mas elas podem causar hemólise e pode fazer kernícteros, né? Então, pode fazer até encefalopatia do bebê. Tá? Então, tem que ter esse cuidado não só com malformação fetal, mas também com o risco de hemólise, que é a nitrofurantoína e as sulfas, né? Principalmente o sulfametoxazol, trimetopim. Então, basicamente é isso. Tentamos evitar o uso das quinolonas na gestação também, tá? Porque elas podem se ligar ali na placa metafisária, promovendo um não crescimento, né, ósseo e também fragilidades articulares. Então, as quinolonas também são contraindicadas na gestação. Claro que, se for última opção terapêutica, né, um curto período, você até pode arriscar, mas em geral a gente tenta não utilizar. Tá? Acho que seriam basicamente esses, os macrolídeos de nova geração, né, ácido e claritro são seguros, a eritromicina não é muito segura, né, a gente tenta não usar as tetraciclinas, porque elas também podem ter impregnação óssea, aparecer manchas, então também as tetraciclinas a gente tenta evitar na gestação. Então, tetraciclinas, quinolonas, aminoglicosídeos, metronidazol e sulfas e nitrofurantoínas no terceiro trimestre ou nas últimas semanas antes do parto. Acho que dá para passar a régua aí desses antibióticos, né? Só de curiosidade, o que vocês costumam recomendar? Geralmente se atende, né, nessas infecções mais não tão graves, geralmente se atende gestantes com infecção urinária, né? Enfim, alta, geralmente interna por causa de uma pielonefrite, enfim. Qual costuma ser o antibiótico de escolha? Ceftriaxona. E para cistite não tem droga melhor que a fosfomicina, né? Ela é classe A, né, de segurança para
para gestantes. Então, fosfomicina é uma droga nota 10, tá bom? Mas, em geral, você pode usar uma cefalosporina de terceira ou de segunda geração para tratamento, né, de pielonefrite. Lembrando aí que, conforme a sua epidemiologia, 5 a 15% de falha terapêutica. Então, o gestante é obrigado a ter, como qualquer pielonefrite, a urocultura, tá? E se não estiver melhorando com ceftriaxona, né, vamos pensar em recomendação de bula, vai para um carbapenêmico, né, até sair o resultado da cultura e depois você faz o descalonamento, né?